E eu quero começar dando boa noite, vou dar o boa noite para quem está aqui no estúdio primeiro. Quero dar o boa noite para a doutora Ana Ziegler, a doutora Ana que já esteve outras vezes aqui, que tem um conhecimento muito grande na área da saúde, na fisioterapia, ela que tem a Mobilitar, que faz também um trabalho muito bacana junto à Brigada, né, Ana? É Brigada, né? Exército, isso. Então, assim, ó, a Ana tem muito a contribuir conosco e tenho certeza que o nosso programa vai ser excelente. Boa noite, Ana, bem-vinda. Boa noite. Bom, quero dar boa noite também para ela, a doutora Cida Brizola, médica, né, sexóloga, ela que atende aí casais, homens, mulheres, ginecologista, obstetra, mas hoje ela é só ginecologista, e também trabalha com emagrecimento saudável, uma médica de confiança, onde você pode ir lá e você vê os resultados. Eu sou prova disso, né? Boa noite, doutora Cida, bem-vinda. Boa noite, Lisete, obrigada pelo espaço aqui. A doutora Ana aqui, né, que fazia tempo que não via, Liesel e todos os nossos ouvintes da Membuí. Bom, eu quero dar as boas-vindas para a nossa convidada direto de São Paulo. E hoje, quando eu estava falando com o André Campos, meu sócio, ele disse assim, nossa, essa mulher não é pouca coisa, porque estudar na USP não é fácil. Então, Fabíola Carvalho Lopes dos Santos, é especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, mestre e doutora em Ciências da Reabilitação pela USP também, certificado internacional pela APTA, vou deixar ela falar todos esses nomes depois, né? E terapia nas algias e para fisioterapeutas. Membro do NASS, né? Foi professora universitária da Pontifícia Católica de São Paulo, idealizadora da Clínica Integrada Sim, é autora do livro Dominando a RMI, Reabilitação na Água, da Teoria à Prática. Boa noite, doutora Fabíola, bem-vinda. Boa noite. Doutora Fabíola, fiquei muito feliz, né, porque dei uma olhada lá na sua clínica, no seu livro, depois que a Ana me mandou tudo, e o Arthur, né, e eu quero aproveitar, já vou perguntar para a Ana. Doutora Ana, como é que conheceu a doutora Fabíola? Foi uma história bem legal, assim. Eu fui representando o Exército na COB Expo, que é a maior feira olímpica da América Latina. E, casualmente, o marido dela é o organizador de vários eventos olímpicos, mas entre eles essa COB Expo. E é amigo do meu marido também. Aí nos encontramos, eu, o Arthur e o Francisco, que é o marido da Fabíola. E aí depois não conhecia ela, né? Aí no meio da feira, ela me parou, assim, eu tava com a Aurora e mostrando os estandes pra Aurora, enfim, né, com o nenê. E aí ela me parou, que legal, né? Aí, Fabíola, não me deixa mentir sozinha. E aí, que legal ver tu com o nenê num baita desse evento. Eu, sim, eu sempre tento trazer. Desde pequenininha, vou incentivar a estudar, tá dentro dos esportes, do meio olímpico. E aí, acabamos nos conhecendo e conversando. Ela era esposa do amigo do meu marido. Olha, que bacana, né? E como é bom a gente trazer, né, pessoas de fora também para compartilhar suas ideias conosco. A doutora Cida que ia falar aí. Não, pois é, que isso aí é uma questão, que eu digo, divina, né? Divina, né, Fabíola? Porque num evento onde passou nem sei quantas mil pessoas, é o maior evento da América Latina, o maior evento olímpico. E aí, no meio, ela me parou, conversei, e aí é físio também, tem um know-how excepcional, né? E agora está trazendo esse livro, aí eu disse, Lisete, a população aqui de Santa Maria tem que conhecer, tem que ouvir mais sobre a hidroterapia e, claro, trazendo também o livro da Fabíola. E o que foi legal, Lisete, eu tinha acabado de sair de uma palestra onde estava falando da nossa importância, da mulher, de ter filho, que fase ter. E logo que eu saio, eu me deparo com a Ana, com a filha, fazendo um story. E aí eu falei, eu preciso falar com essa mulher. Eu falei, da onde? Depois eu falei para meu marido, meu Deus, eu abordei ela, comecei a falar que eu estava achando ela o máximo. Ela nem sabia quem eu era, deve estar achando que eu devia ter algum problema. Mas a gente foi conversando como se a gente se conhecesse há anos. É verdade. Né? Foi, assim, uma coisa realmente diferente, né, Aninha? Nossa, que bacana.
Eu queria que tu falasse um pouquinho, Fabíola, sobre esse teu trabalho, porque aqui nós estamos com 3 doutoras, né? Uma médica, a doutora Ana também, na área da saúde, fisioterapeuta, tu também, doutora, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu trabalho e também da questão do teu livro, que eu acho que vai impactar aí muitas pessoas, né? Porque é um tema realmente muito importante, né, doutora? Sim, a ideia, né? Eu brinco não, eu fiz até uns stories e contei para todo mundo. Quando eu tinha 15 anos, eu dizia que eu ia escrever um livro. Do que, sobre o que eu não sabia. E eu fiz um intercâmbio onde eu comprei uma caneta, que era uma Montblanc, que ficou guardada todos esses anos. Olha. Uma vez por mês eu limpava a caneta, colocava a tinta, né? Porque ela é tinteiro, para não estragar a pena, e falava, um dia eu vou escrever esse livro. E ficou lá. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, e no doutorado foi onde eu desenvolvi essa técnica que é a RMI, que é uma técnica de relaxamento, massagem, mobilização e imersão, então na água. E, assim, eu acho que o ápice do trabalho foi a gente conseguir comprovar o relaxamento profundo, né? Que, como os médicos falam, a doutora pode confirmar, muitas vezes a gente precisa de medicamento para as pessoas relaxarem. Elas não relaxam, a gente está vivendo um estresse 24 horas. Se você não responde um WhatsApp, a pessoa começa a ficar nervosa contigo, porque como você não me respondeu? Mas você está trabalhando, você está falando com outra pessoa, no nosso caso a gente está atendendo, então nem sempre a gente está à disposição em tempo real. O burnout, nós mulheres que temos dupla, tripla, quádrupla tarefa, né? Então, quando a gente fez esse trabalho, a gente combinou nesse relaxamento profundo e eu convidei alguns cardiologistas para avaliarem a estatística que eu consegui. E eles queriam saber, como que você conseguiu isso? E eu falei, mas me diz primeiro, isso é bom ou isso é ruim? Não, tá muito bom, a gente pode trabalhar em várias situações. Eu falei, então, foi por meio de massagem e mobilização na água. E dentro do trabalho, a gente dividiu ele em 4 fases. A primeira foi de construir o método, depois a gente passou por pareceristas, né? Pessoas na formação de hidroterapia com mais know-how na época. Depois a gente fez o teste de usabilidade, pegamos os alunos que estavam na disciplina de hidroterapia da Universidade de São Paulo, para ver se eles conseguiam replicar esse modelo que a gente desenvolveu. E a última fase, a gente fez um estudo com 12 idosas, onde a gente comprovou o relaxamento profundo e mais algumas coisas que a gente não estava esperando, como melhora da mobilidade, da dor. Eu usei alguns questionários psicossociais, pedi para uma psicóloga avaliar, porque senão ia ser números que eu tinha conseguido, né? E esses números iam ser o que aquele questionário falaria. Então, eu levei para uma psicóloga avaliar, e a gente também a convidou para participar do livro. Tem um capítulo dela também, falando dessa importância do relaxamento. E aí, a pessoa que é da área da saúde, a gente tem uma tendência a tentar fazer sempre um pouquinho melhor. Eu convidei uma engenheira, que é a Cíntia, que é lá da Poli, também lá da USP, da qual eu já escrevi trabalho com ela, junto com o físico, para a gente fazer a física da água. Então, tem um capítulo da física da água que é para ser simples, para as pessoas entenderem o que é trabalhar na água e o que é trabalhar fora da água. E aí, o livro em si tem um pouquinho dessas coisas, não tudo isso, né? A gente não fala das 4 fases do trabalho, a gente vai direto na técnica, na física, na psicologia e na cardiorrespiratória, que foi o que a gente teve de resultado. Tem o passo a passo da RMI. Então, todos os membros, né? Então, a gente começa com a face, a massagem na face, cervical, ombro, braço, antebraço, mão, coluna cervical, torácica, lombar, tudo que eu preciso. Relaxei só de ouvir. Tudo que eu preciso. E aí você pode fazer a sessão inteira de relaxamento, que vai durar mais ou menos uns 40, 45 minutos, ou você pode fazer por segmento. Então, por exemplo, hoje eu tive um paciente com um problema no ombro, uma limitação de ombro, né? Um ombro congelado. E a gente sabe que isso demora um pouquinho. Então, eu fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer na hidroterapia com ele, e no final, apliquei RMI só no ombro dele. E ele, não, pode continuar. Eu falei, não, por hoje é isso. Podemos combinar um dia para fazer no resto. Porque você tem uma técnica que vai promover relaxamento, ou daquela articulação em específico, ou do corpo, se for necessário. Então, tem um senhor de 89 anos que eu estou atendendo, ele teve recidiva de fratura da vértebra da coluna lombar. Ele é um médico aposentado, já tem algumas doenças associadas, e veio para hidro, para tentar
ter essa reabilitação mais breve. E o que eu percebi? Que o medo de cair de novo, eu estava fazendo com que a musculatura ficasse muito tensa. Então, a cada 2 semanas, eu faço uma sessão inteirinha de RMI, não só de exercício. E agora que ele já está bem, eu já estou quase dando alta, a gente quase não tem relaxamento. Então, ele falou assim, então, e o prêmio não vem? A recompensa não vem? Eu falei, mas o senhor está bem, né? A recompensa é o senhor está bem, poder andar por aí, fazer suas coisas. Ele, mas e aquela massaginha, não vem? Então, virou que eles querem negociar comigo a parte do relaxamento. A gente chegou à conclusão que todo mundo precisa um pouquinho, né? Verdade. E qual a idade? Tem alguma idade, por exemplo, é só para adultos ou para jovens? Qual a idade adequada? Então, não tem uma idade específica. Se a gente pensar, todo mundo gosta de um carinho, de um relaxamento. Então, eu acho que quando a gente tem uma criança muito agitada, já cheguei, não é o meu público-alvo, eu trabalho muito mais com o jovem adulto, né? Eu já cheguei a pegar criança de filhos de pacientes meus, falando, Fabíola, vamos ver se essa criança dá uma relaxada, não está dormindo bem. E fazendo a técnica, a criança relaxou, uma vez que a água é lúdica, é quentinha, porque a gente vai estar a 34 graus, então ela acabou relaxando. Então, no começo, né, fica um pouco tensa, joga água para cá, e você vai respirando, você vai brincando, falando baixinho, e a criança entra, quando não dorme. Aí, se dormir, eu falo, se a criança dormir é problema, porque daí não quer acordar. E aí começa, o adulto, ele vai abrindo o olho devagar e fala, já? Foi tão rápido? Mas a criança, ela quer ficar no aconchego, né? Então, assim, não vejo como uma contraindicação, a gente não tem esse estudo para dizer, ó, temos uma contraindicação de faixa etária, porque se o nosso intuito for trazer o relaxamento para essa criança, para esse adolescente, já pensou nessa época de vestibular, né? Ou para o idoso, ou para a mulher que está entrando na menopausa, que tem todas aquelas alterações hormonais. Então, hoje, enquanto, né, como esse foi o primeiro estudo realizado que eu fiz, não vejo uma contraindicação, e sim possibilidades da gente estar ajudando as pessoas. Eu vou deixar as gurias fazer umas perguntas, porque senão eu só aqui falo, porque eu já tenho várias perguntas. Ana, doutora Cida, podem perguntar. Eu também vou fazer uma pergunta, fazer um comentário aqui, só pela tua fala. Eu sou médica ginecologista, e só pela tua fala dá para entender que esses relaxantes, né, que a gente usa e acabam dando uma sonolência como efeito colateral, e acaba também diminuindo a produção no dia seguinte, né? Seria um método de relaxamento especial, né? Para substituir esse tipo de medicamento que eu não gosto de indicar, às vezes tem que indicar por uma necessidade, né, da pessoa, mas eu vou te dizer, teu trabalho, parabéns, e eu acho que ele vem a substituir isso aí. E já pensei no idoso, porque o idoso não tem espaço para viver isso aí, vivenciar, que pudessem ter espaços para que os idosos pudessem relaxar e melhorar a mobilidade deles. Parabéns. Sim, obrigada, Cida. E eu pensei, né, eu cheguei a levar, eu tive num congresso esse fim de semana, que se bobear, acho que tem aí também, Ana, que é o Confito São Paulo, né? Então, deve ter na sua região, porque é por região. E eu cheguei a levantar esse assunto. Eu comecei a procurar quantas piscinas públicas a gente tem em São Paulo. E eu cheguei à conclusão, assim, por baixo, mais de 130. E aí eu fui questionar por que não tem o trabalho. E eu descobri que algumas delas são aquecidas. Eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí comecei a mobilizar. Hoje eu mandei e-mail para várias pessoas para falar, gente, o que a gente faz? Como que a gente pode melhorar isso? Porque o local é o mais difícil, né? Que a gente pode dizer, vai ser caro, dispendioso, alguém cuidando. Então, o local existe. A gente precisa de pessoas para fazer. Hoje você tem um livro que tem o passo a passo. O que me deixa mais feliz nele, além do resultado do relaxamento, é que é uma técnica nossa. A Ana pode confirmar. As técnicas que a gente tem na terapia aquática, na hidroterapia, que a gente usa, são todas internacionais. E acho que, se eu não me engano, nenhuma foi idealizada por fisioterapeuta. Então, eu falo, gente, a gente tem uma técnica para chamar de nossa, né, que usa massagem clássica, que a gente pode fazer estudos, de repente, comparar com remédio e ir diminuindo junto com o médico, claro, ele dizendo, olha, estamos tendo os bons resultados, como que a gente tem que avaliar? Eu fiz avaliação de pressão e frequência cardíaca
o tempo todo. Então, é uma coisa que da gente avaliar e que é nosso, né? Então, uma vez que a gente fez, é nosso e a gente tem que usar. Com certeza. E, inclusive, sempre quando aqui em Santa Maria a gente não possui piscinas públicas aquecidas, infelizmente. Mas já pensei como na Universidade Federal tem, né, para trazer de repente estudos e viabilizar a técnica como um projeto de extensão. Então, há uma ideia, né, de repente Sim, nascendo aqui para trazer o teu livro para essa região. Uma pergunta, então, acredito que tu já me respondeu, mas só para deixar bem claro, a gente consegue, através do livro, replicar aqui em Santa Maria, então, sem problemas Sim. nenhum. Em qualquer lugar que você estiver, tem o passo a passo. Eu fiz uma página da RMI, que vocês podem me escrever ou me mandar pelo Instagram. Aquelas, assim, né? Eu fiz o lançamento do livro segunda-feira passada, então faz uma semana, no dia 1º. E aí eu comecei a falar para as pessoas. E uma fisioterapeuta me escreveu que tinha comprado o livro pela Amazon. E eu fiquei assim, eu nunca tinha imaginado ter um livro na Amazon que alguém ia comprar e que ia me escrever. Pode parecer besteira, mas eu fiquei assim muito emocionada e comecei a falar com ela. O livro chegou e ela falou: nossa, Fabi, tá bem explicado, e tirou algumas dúvidas, né? Porque tem coisas que depois que você faz, você fala: nossa, eu não falei como eu fiz isso. Então, por exemplo, durante 1 minuto, a gente usa uma técnica de restrição visual e de audição. Então, o que eu faço? Eu coloco um tampão de ouvido, que é aquele da 3M, ou aquele que você tiver, e coloco uma venda nos olhos. Então, tem esses 2 materiais, que são simples de encontrar. Um outro material que a gente usa é um palmar, que eu não sei se vocês sabem o que é. Eu usava para nadar. Quando a gente faz um exercício para fortalecer, fica preso na mão, e a gente nada com ele, para ter resistência. Como eu nadei minha vida inteira, eu queria unir alguma coisa. E quando você pega, ele é como se fosse uma plaquinha. Ele é tipo um leque aberto. Uma patinha de pato. Faz assim, embaixo da água, né? Pela coluna da pessoa, e ela vai sentindo essa vibração da água, esse movimento, promovendo um relaxamento. Então, os materiais são simples, tem o passo a passo do rosto, como fazer, se é para dedilhar, se é para fazer uma fricção. Então, eu acredito, pelo teste de usabilidade que a gente fez, que daria muito bom. E ainda eu cheguei a comentar, às vezes você tem alguém em casa e você tem uma piscina, por que não? Né? A gente cuida dos nossos pais, dos nossos filhos, então, às vezes, testar uma massagem na perna, no braço, ver como que você se sai. Se você tiver uma boa mão, dá tudo certo, senão, também a pessoa vai dizer, olha, tá meio forte, ou sua mão tá pesada, e você vai aprendendo. Né? Ninguém nasceu sabendo. Mas sabe que eu acho que tu deste aí uma dica fantástica. Eu, por exemplo, eu faço pilates segunda, quarta e sexta. Eu não desmarco nada, aquele meu horário. A minha professora vai na minha casa, ela é uma fisioterapeuta, porque eu tenho problemas de fibromialgia no ombro, né, no quadril, enfim. E eu melhorei muito. Em outubro fez 1 ano que eu estou fazendo rigorosamente, né? Mas eu tenho piscina na minha casa. Olha, já é uma ideia, de repente, de ter alguém, né, que possa fazer na minha casa, né? Doutora Ana, pois já estou aqui, pensando aqui. É uma ideia, porque muita gente aqui em Santa Maria tem piscina, né? E que gostaria de fazer, e tendo uma profissional que nem a doutora Ana, que tem o conhecimento, já nos ajuda muito aqui. Quando a gente se conheceu, eu já comecei a falar de projetos para ela vir para cá, para eu ir lá. A gente conversou, tipo, 20 minutos, porque eu tinha que ir para um outro evento, e eu falei, eu devia estar com o Espírito Santo ali, porque eu comecei a falar um monte de coisa para ela, né, falando de projetos para a gente fazer no futuro, para a gente se encontrar. E eu falei para o meu marido, eu devo ter assustado a Ana, porque eu falei de tanta coisa dele. Ele falou assim, mas o que aconteceu? Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Eu vi aquela mulher, aquele bebê, eu desandei a falar, que eu falo pouco, né? E falar, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, e a gente nem se conhecia. E ela falou, eu gosto muito da terapia aquática. Eu falei, então pronto, bora fazer terapia aquática e ensinar para as pessoas, né? Trazer qualidade de vida. Porque eu falo, com um simples espaguete, você flutua, você relaxa já, né? Coloca um na cervical, no pescocinho assim, outro embaixo dos joelhos,
e você relaxa. E é um material simples, que as pessoas têm vendo para brincar, né? A maioria das pessoas tem esses espaguetes para brincar. Eu não sei se é espaguete que vocês falam aí. É espaguete também. Então, eu falo que é um material que quem inventou foi genial, porque ele serve para muitas coisas. E a terapia aquática, ela é muito segura, porque aí a gente consegue fazer, o paciente tem uma liberdade de movimento, não tem como cair, porque é dentro d'água, então fica muito mais fácil e mais seguro da gente realizar a técnica. Por isso que abre um leque para a gente atender todas as fases da idade. E Fabiola, olha aí, já fica uma dica, daqui a pouco tu vens aí a Santa Maria, dá né? O curso. E dá um curso, né? Claro. E eu vou te dizer, eu já vou ser uma aluna lá, eu vou participar, não aluna para aprender, eu quero ser uma cobaia. Uma cobaia. Uma cobaia, porque eu acho Quer ver se é isso mesmo, né? Tem que comprovar. É. Vamos ver se é isso que você está falando mesmo, né? Se dá tudo esse efeito. Eu também acho que é por aí. Perfeito. Eu quero mandar um abraço para Liliana César, a minha parceira aqui dos suplementos, a Rosane Moreira está conosco, o seu Alvete Proença lá de São Gabriel, sempre conosco, Daniel de Ávila da Silva, Mulheres Poderosas, vocês fazem toda a diferença na Rádio de Santa Maria, obrigada. Arthur Reis, parabéns a essas duas físios maravilhosas, minha amiga Fabiola e minha esposa Ana, empreendedoras natas. Obrigada aí, Arthur. Ó, a Ana está aqui feliz da vida aí com essa tua mensagem aí. Um beijo para a Aurora. Bom, vamos seguir falando sobre isso e outros temas que a doutora Cida também quer abordar uns temas, mas eu quero te perguntar primeiro, por exemplo, hoje, quem quer adquirir, as fisioterapeutas que estão nos ouvindo, vou falar até para a minha, né? Também, aonde elas conseguem adquirir o teu livro, Fabiola? Olha, elas podem conseguir por plataforma, pela Amazon, pela editora Livro Beats, ou comigo também, porque daí eu ainda tenho alguns exemplares, né? A gente vai ter mais um lançamento no mês que vem, em janeiro, porque realmente teve uma procura que eu não esperava. Eu tive uma ideia, né? E as coisas superaram. Então, o que é bom, a gente está vendo que a gente realmente pode chegar lá e trazer o que as pessoas estavam precisando mesmo, né? Perfeito, maravilhoso, né, Ana? Com certeza. Doutora Cida, fica por aí que a gente vai batendo um papo aqui. A doutora Cida também está trazendo um outro tema que eu acho extremamente relevante e que somente hoje, acho que foi hoje a meio-dia ou de manhã, nós tivemos 3 feminicídios, né? Hoje. Então, a doutora Cida está trazendo um pouco sobre o feminicídio. Eu queria que tu falasse um pouco mais de tudo isso, até porque nós temos aí um link, né, para quem está depressivo, nós temos aí a Ana para poder falar do cannabis, né, e eu estou chocada, assim, como eu trabalho em rádio, a gente não pode divulgar suicídios, né, mas o que tem de jovens, de crianças pequenas, e de pessoas de 30, 40 anos que estão cometendo suicídio. E também a questão do feminicídio, né? Das mulheres que estão sendo, nossa, simplesmente assim, devastadas pelos homens, né, doutora? Sim, Lisete, eu trouxe esse tema assim, porque nessa semana foi comemorado, né? Comemorado, não sei se dá para comemorar, né? Mas foi feito eventos no Brasil a respeito do combate ao feminicídio, né? Combate à violência contra a mulher. E eu, como presidente do CONDIM, abrindo essa porta de hoje, o assunto e esse eu não sabia, de 3 feminicídios. Sim. Aonde? O André que me falou, eu não sei em qual cidade, mas parece que é no Rio Grande do Sul, não sei quais as cidades. No Brasil. Doutora Cida, fala o que é o CONDIM para a nossa convidada. Isso, aí. CONDIM é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde eu estou de presidente agora. Acho que em março terá uma nova eleição, e o trabalho é esse, justamente de levar até as mulheres um conhecimento, empoderamento, para que elas possam reagir às situações, às mínimas situações, como, por exemplo, assim, como está mal vestida hoje. Isso já é um assédio. Um assédio não, uma violência. Violência contra aquele vestido, quem sabe foi com o sacrifício que a mulher comprou, o brinco, que é esse brinco que você... como está feio esse brinco que está usando, tira. Né? Então, esses pequenos detalhes já fazem com que as mulheres se sintam, e se isto é, né, uma violência contra a mulher. Então, tem vários tipos de violência.
e até culminando com o feminicídio. Então, pequenos detalhes eles já estão dizendo e induzindo a mulher a se submeter, né? E também a mulher tem que se ligar a esses pequenos detalhes. Por quê? Porque é nesses pequenos detalhes que mostra que o caminho ao feminicídio está sendo aberto. E ela tem que frear. E como é que a gente freia? Esse é o nosso trabalho. É empoderando, é levando para as mulheres esses detalhes, esse conhecimento e essa capacidade de ela poder se defender. Né? E onde ela não puder se defender, aqui em Santa Maria nós temos as casas onde elas são acolhidas na tentativa de feminicídio. Aqui a DEAN, no comando da doutora Elizabeth Shimomura, né? É muito bem representada, onde nós chegamos, assim, temos total abertura e acesso, né, com a delegada, para que a gente possa defender e encaminhar as mulheres. Então, ela está sempre presente nesses nossos eventos. E também eu quero agradecer, aliás, o prefeito e desejar que ele tenha um bom ano, né, na questão da defesa da mulher. Através do nosso conselho, a gente conseguiu atingir a muitos pontos do município. Interior, todo o interior nós fizemos, e em 4 cantos da cidade de Santa Maria, que a gente pôde fazer um trabalho. E as mulheres precisam, os homens precisam também, porque os homens eles não se dão conta. Às vezes, quando a gente fala, a gente vê a expressão facial de cada um, se dando conta do mínimo que eles fazem e que aquilo pode ser uma agressão. Exatamente. Porque no dia a dia não é. Então, eu queria dizer isso, agradecer, né, a toda a comunidade que nos recebeu, encerrando esse ano, e dizer que estamos abertos para o ano que vem e, principalmente, para encerrar, né, agradecer a todas as mulheres que compareceram às nossas conferências, conferência municipal, as nossas representantes estaduais e depois a representante nacional na Conferência Nacional da Mulher. Foi muito proveitoso e para nós elucidou muita coisa do material que elas puderam nos trazer. Agradecer, então, o prefeito que nos deu esse apoio no transporte das mulheres até Porto Alegre e, dali, então, elas foram a Brasília por conta do governo federal. E é isso, né? Fechamos um ano bom, nós, mulheres, temos que nos despertar e este trabalho aí que você está falando, se a gente pudesse estender esse tipo de trabalho com essas mulheres, e aí o que a Ana falou na Universidade Federal, né, que tem um trabalho muito bom através do Fórum da Violência contra a Mulher. É um trabalho maravilhoso. E, junto com eles, encaminhamos eles encaminharam um modelo de lei e nós estamos encaminhando, fechando o ano com isso, de uma lei que modifica o CONDIM, abrindo mais as portas do CONDIM, atualizando a lei ao nosso momento. E quarta-feira teremos o encerramento, onde vamos homenagear as nossas ex-presidentes, que são as mulheres que nos trouxeram o CONDIM vivo até hoje. E obrigada a elas todas. Obrigada, a Lisete, pelo espaço. E a Ana, estou louca para saber os tais de cannabis. Ai, pode falar, Fabiola. Parecida. A senhora falando agora, teve um dado na avaliação psicossocial que falava da autoestima que elas relataram com a melhora do trabalho, né? E a importância disso que a senhora falou, às vezes a mulher ela não consegue dizer como ela está se sentindo, que aquilo não está legal, que aquela observação não é boa, e ela vai se ficando doente e não vai percebendo. Então, é muito importante a gente ensinar que isso não é um problema, para elas conseguirem verbalizar que aquilo está deixando ela triste ou que aquele comentário não foi bom, porque às vezes ela está entrando numa tristeza profunda mesmo, no caminho de uma depressão, e não percebe. E o parceiro também não percebe, né? Então, a gente alertar, como a senhora falou, de estar atento. Começa pelo brinco, é a roupa, ou de repente você não... Olha, você está esquecendo, ou por que você está falando isso de novo? Por quê? Porque a pessoa às vezes está insegura, não está sabendo como agir, né? Então, a gente tentar ajudar essas mulheres a terem a voz de poder se expressar. Então, esse trabalho é muito lindo. E lá a gente percebeu que elas falaram sobre autoestima. Então, Ana, você tem bastante trabalho junto com a doutora. É verdade. Mas, doutora, eu fiquei em dúvida sobre o CONDIM. Vocês realizam cursos com essas mulheres ou fazem só o acolhimento das mulheres? A gente faz acolhimento, onde a gente é chamado, a gente vai, né?
E a gente não oferece curso que não é nossa função. O CONDIM é um meio entre a comunidade e os órgãos públicos para Tirar ela do risco. tirar do Seria? risco e políticas públicas para as mulheres. Ah, Entendeu? sim. A gente pede a política pública. Então, as demandas que chegam no CONDIM, elas podem se transformar em política pública. Uma das coisas que se transformou e evoluiu, e hoje eu quero parabenizar a Lucy, que é a coordenadora do Centro de Referência da Mulher, que é onde a gente consegue encaminhar todas as mulheres vítimas, né, de qualquer ato de violência, e para que ali elas consigam, então, fazer a visita. Então, a gente é, na verdade, um meio termo. Um meio onde O as elo. mulheres, um elo, pode chegar ali conosco, na Andradas, 1495, a Sala dos Conselhos, a Casa dos Conselhos, e ali estão abertos para idoso, para criança, e eu digo assim que o CONDIM não é só da mulher, é da adolescente, é da criança vítima de abuso, vítima de estupro, adolescente da mesma forma, as mulheres jovens que produzem no nosso meio, e as idosas vítimas, inclusive, do acesso ao salário que ela recebe, a invasão, a realizar pessoas que são as responsáveis por alguns idosos, algumas mulheres idosas, né, abusarem da sua responsabilidade e acabar, então, invadindo naquilo que é o salário do idoso, que ele não tem nem remédio com dinheiro para comprar o remédio e acaba sendo violentado por isso. Verdade. Bom, Ana, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu acho que o tema de vocês duas tem uma sinergia, né? Porque o relaxamento, a questão do cannabis também, né? Que a gente sabe da importância hoje. Eu tenho aprendido muito com o Arthur, com a doutora Ana, sobre o cannabis. Tenho entrevistado pessoas, já entrevistei 2 vezes o doutor Maurício Consalter. Agora, na semana passada, entrevistei outro médico, já entrevistei o Arthur várias vezes, né? E cada vez mais a gente está vendo a importância, né, do cannabis para várias doenças, autismo, estresse, a questão de não dormir de noite, enfim, a Ana que pode falar melhor sobre isso, Ana. Com certeza. Eu trabalho bastante com pacientes com dores crônicas, o meu mestrado é em gerontologia, então, né, a gente acaba acolhendo mais pacientes idosos, que aí vem. Quando a gente tem mulher, por exemplo, é a mulher com menopausa, com fibromialgia, e aí se ela tem fibromialgia, de repente ela já não dorme bem. Tem a característica da fibromialgia é ter vários, mais de 10, na verdade, pontos de tensão no corpo. Então, a gente tem que procurar, é uma mulher já desacreditada, porque ela faz vários exames e não aparece nada, né? Ela não consegue mostrar que ela está sentindo essa dor. Então, vem as dores físicas, dores psicológicas. Então, é óbvio que o tratamento ele tem que ser multidisciplinar. Então, gosto bastante de indicar o tratamento aquático, a hidroterapia para pacientes com dores crônicas, pensando muito na fibromialgia. E aliando também agora o tratamento do canabidiol, que ele relaxa o sistema nervoso e aí a paciente consegue ter uma diminuição dessas dores crônicas, ter uma melhora da qualidade de vida, lembrando sempre com a prescrição médica e, claro, com uma boa avaliação médica para fazer esse tratamento concomitante. Nunca só uma terapia, porque da outra vez quem viu a nossa entrevista da outra vez, nós somos um ser muito complexo para sermos tratados só por uma técnica. Então, e principalmente quando a gente tem dores crônicas ou pacientes que já estão há anos procurando vários tratamentos. Então, é óbvio que é uma coisa só, a gente não consegue resolver, não consegue abordar e ter 100% de sucesso. Aonde que a gente tem grande sucesso pensando em fibromialgia e pensando em pacientes com dores crônicas? Nos tratamentos aliados. Por exemplo, o tratamento aquático, que a gente tem um extremo relaxamento, com o tratamento do canabidiol, que também relaxa o sistema nervoso central e acaba esse paciente tendo uma melhora significativa na qualidade de vida. Como a Lisete bem falou, antigamente a gente tinha o cannabis mais ligado à não é esquizofrenia, é epilepsia, onde as pessoas conheciam mais esse tipo de tratamento, mas agora não. Observou-se com vários
estudos novos que a gente consegue usar em várias outras patologias com sucesso, né? Mas aí sempre acompanhado da parte médica, né? E sabe que que o Arthur, no caso, meu marido, tem trazido bastante. verdade. Né? E o que acontece é o seguinte, acho que tinha muito preconceito em relação, né? Porque a pessoa dizia assim, é a maconha, né? Só que é algo totalmente diferente, né? Então, só nessas entrevistas que a gente tem feito com médicos, com o Arthur, com a Ana, enfim, com todos, a gente vê que não é isso. E hoje as pessoas estão percebendo a diferença do que é o tratamento com cannabis, do que muitas vezes tomar 2, 3 clonazepam, tomar remédios que podem trazer outras comorbidades, enfim, não sei a fala correta, né? E até interações medicamentosas, né, doutora? Sim, eu estava pensando aqui, a doença mental degenerativa, Alzheimer, né, o Parkinson, a gente tem observado o tratamento, a evolução, né, o auxílio que traz o cannabis para o tratamento. Eu não tenho muito conhecimento, mas eu observo bastante. Na questão da dor, e me chama a atenção que a dor psicológica, né, que a dor física causa uma dor psicológica mais doída ainda, porque é uma dor que a gente não atinge, não consegue chegar nela. E sem contar que todos os medicamentos que temos, nós temos uma origem nas plantas, né? Então, por que não da maconha? Né? Então, só que nós temos que... o cuidado era, talvez um pouco de cuidado, de medo, é que o cuidado é da população transformar isso em alguma coisa diferente que não tem nada a ver. Então, assim, o tratamento com a cannabis não tem nada a ver com o uso da maconha, do abuso. Eu acho que falta, assim, esse esclarecimento, muitas vezes, da sociedade. E o Arthur e a Ana vêm capitaneando isso muito bem, né? Trazendo pessoas profissionais que entendem desse segmento para orientar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não têm essa informação. E, na verdade, também não temos muitos médicos ainda que estão utilizando, né? Então, a gente vê que ainda tem uma certa resistência, mas é uma questão de tempo, né? Porque tudo que é novo, às vezes demora um pouquinho, né? Mas a gente já está percebendo, já temos aqui agora um médico credenciado também aqui pertinho, Restinga Seca, enfim, e tem a consulta online também, mas aquele que não se sentir à vontade vai aqui pertinho fazer um passeio e já faz a sua consulta, né, Ana? Com certeza, nós temos alguns médicos em São Paulo também, Sim. Na cidade da Fábio. Eu tenho um médico acupunturista que já trabalha há anos com cannabis, e outro dia eu estava conversando com ele sobre essa parte da psiquiatria, né? Que eu estava falando que o comportamento de uma paciente tinha mudado muito, e que eu queria entender um pouco como era aquilo. Eu falei, olha, ela melhorou muito. E ele me explicou, e aí ela, inclusive, acabou perdendo peso também, e eu falei, qual que é a interação? E ele foi me explicando. Então, também tem uma paciente que ela é neurológica, apesar de eu não trabalhar com neurologia, eu posso dizer que é a única paciente que eu venho atendendo ainda, porque a gente descobriu, né, quando eu comecei a atendê-la uns anos atrás, eu expliquei para ela que tinha alguma coisa errada, e ela insistindo que não, eu falei, olha, é um outro médico que você tem que procurar, enfim, fizemos o diagnóstico dela, e ela usa cannabis, e a gente vê que deu uma estacionada na doença, porque é uma doença degenerativa. Então, eu acho que isso já é um sucesso. Se não está evoluindo, eu falei, a gente tem que ganhar agora com a fisioterapia e com as outras coisas que você for vir a fazer, né? Então, é um sucesso. E, às vezes, ela dá na cabeça dela, não, eu acho que eu vou parar agora, acho que já tá bom. Eu falei, então, se o médico falar que já tá bom, tá bom. Se o médico não falar, você não pode parar, porque é um medicamento que você vai usar por um tempo e depois você, se eu não me engano, tem que fazer um desmame, se é que vai fazer. E isso é o médico que decide, não somos nós, né? Ele tem todo o estudo para isso. Então, acho que falta um pouco de informação para a população de que é benéfico, os pontos positivos que traz, né? A melhora que o cliente vai ter, que ele mesmo vai ter se ele tem uma doença. Então, esses casos que eu venho acompanhando, eu falo, nossa, como eles melhoraram. E aí, quando eu fico na dúvida, eu tenho esse médico colega que é acupunturista, e eu falo, me ajuda aqui, tem um paciente assim, você acha que é
a situação para te encaminhar? Ele falou, manda, Fabi, que eu vejo aqui. Eu falei, então tá bom. A gente tem uma preocupação com a questão da família, né? Então, o cannabis, ele não, isso é uma observação minha. Ela melhora a condição de vida da pessoa que usa, né? Nas patologias degenerativas cerebrais, a demência, né? E da família também. Então, porque a família sofre muito, existem trabalhos assim direcionados para que a família seja orientada na condução de um paciente assim. E o cannabis ele vem para também articular a melhora naquela família, no estresse da família. É muito bom. Eu acho que daí tem futuro. Se quem está com o problema fica melhor, a família também vai ficar melhor, né? Verdade. Doutora Fabíola, onde que a senhora atende aí em São Paulo? Eu atendo na Clínica Sim, fica na Pompeia, na Zona Oeste. Eu não sei se vai dar para ver. Tá com um filtrozinho. Essa é a capa do livro. Olha que linda! Fica meio difícil. E aí dentro... Ai, agora assim, fica mais de ladinho aí como tava. Aí, ó. Não, do outro... Aí aqui, não vai dar. Aqui, mais para trás. Aqui, mais para trás. Aqui. Aí, agora dá. Ó, aqui tem o passo a passo. Né, para dizer, Fabio, tá mentindo? Não, tem o passo a passo com todas as fotos. Mostra a capa aí de novo pro pessoal. Aí, agora ficou perfeita. Perfeita. Perfeito. Fabi, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso horário. Eu queria que tu desse o teu contato para o pessoal que quiser, as fisioterapeutas que quiserem conversar contigo, também aonde elas podem encontrar o livro, ou enfim, né? Porque talvez alguma que queira ir fazer algum curso contigo em São Paulo também. Acho que tem essa possibilidade, né? Sim, tem sim. Eu estou montando para algumas pessoas que me pediram, até para fazer uma recapitulação da terapia aquática, com a visão que eu tenho dessa multidisciplinariedade, né? Que a gente tem que ver o paciente como um todo. Eu acho que hoje o Instagram, ele está muito fácil da gente se encontrar. Verdade. É bem facinho, é Fabi Físio. Só que a única diferença é que é o físio com PH. Então, perfeito. Ó, gente, então cuidado. Pode escrever que eu vou responder. Eu não estando atendendo... Entre um cliente e outro eu sempre olho, porque daí eu vou retornar para os clientes, vou responder os médicos, mas eu estou sempre respondendo. O que eu puder ajudar, estamos à disposição. E na Amazon a gente tem um livro, eu posso também mandar o link. Entrando em contato, a gente ajuda quem tiver querendo. Dá para colocar na live também, né? Sim, vamos colocar na live, claro. Coloca o teu contato, coloca aí o link do Amazon, que aí o pessoal já fica... ligado. Olha, doutora Fabíola Carvalho, olha, foi uma inspiração. Ana, gratidão aí a tio Arthur por trazer essa pessoa maravilhosa, essa mulher fantástica aí, com todo esse conhecimento. Tenho certeza que os nossos ouvintes hoje receberam um presente de poder ouvir a doutora Fabíola. Eu que agradeço. Meninas espetaculares, poderosas, como o ouvinte que eu tinha falado. Gratidão por esse momento, por conhecê-las e quem sabe em breve a gente se encontra. Quem sabe, e aí ao vivo aqui no nosso estúdio, para a gente bater um papo aqui e compartilhar mais conhecimento com os nossos ouvintes. Muito obrigada e uma boa noite para ti. Eu que agradeço. Boa noite para vocês também. E agradecimento especial para a Ana e para o Arthur. Beijinho na Aurora, né? Pois é, Ana, fala para a gente um pouquinho mais da questão do canabidiol, né? Os números que eu tenho divulgado aqui, então eu vou repetir, né, para o pessoal que quer, né, uma consulta com um médico que não seja daqui, enfim. Então é o 061 998 31 0308. Importante sempre ressaltar que o Dr. Maurício Consalter, ele tem uma vasta experiência porque ele começou a utilizar o cannabis na filha dele, né? Exato. Com autismo. Então, gente, pode ter essa segurança e essa confiança. E você que tem assim, eu não quero fazer consulta online, você pode, então, já
ir aqui em Restinga Seca, vai fazer um passeio, marca uma consulta com o Dr. Douglas Fioravante Pereira, no 55996002377. Então, você já pode agendar, aproveita, faz um passeio, relaxa, vai lá, já vai ter a sua receita, ele vai mostrar para você, explicar como faz todos os procedimentos. Então, aproveita, que é uma oportunidade ímpar de ter alguém aí já preparado para lhe orientar. E, doutora Ana, queria ver se a senhora gostaria de fazer mais alguma fala, pode ficar à vontade. Lembrando, falando um pouquinho do preconceito da cannabis, que o canabidiol, ele não é psicoativo. Então, ele não dá eu vou falar assim, o barato, né? Ele é medicinal mesmo, a gente usa só a parte boa para tratar o paciente. E aí a gente tem a Dr. Consulter, quem quiser também dá para seguir nas páginas do Instagram, que aí ali tem todas as explicações, tem a parte medicinal, tem a parte das consultas e tem a parte onde a gente consegue também ajudar o paciente na importação desse produto. Perfeito. Doutora Cida, estamos quase no finzinho, mas eu queria que tu falasse um rapidinho recadinho para essas mulheres pós-menopausa, que estão se sentindo um pouquinho gordinha, fora de peso, e que conseguem, finalmente, o ano passado, eu estava, em outubro, meu psiquiatra que me passou os dados, com 89 quilos. E a semana passada eu estava com 77,300, mas hoje eu já me pesei, já estou com 71 e um pouquinho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para quem está se sentindo assim e que precisa um acompanhamento com uma profissional que conhece, que sabe, que orienta, né? Todo esse cuidado. Convida essa mulherada aí para ir se cuidar. Vamos nos cuidar, eu não me incluo, né? Eu estou dando tratamento. Então, assim, é bem como a Lisete falou, o emagrecer, ele hoje não é mais um emagrecer por beleza só. A gente fica mais bela, a gente fica mais leve, inclusive o espírito, né, da gente fica mais leve. E a saúde, sem comentários, né? A saúde é o que mais nos melhora quando você começa a emagrecer. E o tratamento, o emagrecimento saudável, é muito especial porque é personalizado, né? É o cuidado da pessoa, o cuidado de você não exagerar em dose, você não exagerar em orientações, não é ficar sem comer, é saber como vai enfrentar aquele emagrecimento. E no decorrer do tratamento, né, eu quero terminar com uma dieta personalizada também. E sabe que o meu psiquiatra olhou meus exames e ele ficou impressionado, assim, sim, de quanto mudou. Eu estava tomando 11 remédios, hoje eu tomo 4 remédios e somente os meus suplementos que eu tomo e faço o meu tratamento. Então, eu sou muito grata. Bom, 20h30, doutora Cida, muito obrigada. Merece, estamos aqui para ajudar sempre, né? Doutora Ana, muito obrigada. E vocês já parceria. ficam convidadas para voltar mais vezes aqui. Eu comentei, vamos fazer uma roda de mulheres, trazer assuntos, né, empoderar essa mulherada, como disse a doutora Cida. Claro, e inclusive aqui tem ouvintes que estão dizendo aqui, essas mulheres fazem a diferença no rádio, né? Então, gratidão ao nosso ouvinte. Gente, nós vamos no intervalo. Depois do intervalo, nós temos o Mindset Empreendedor, que são as nossas mentes empreendedoras depois do intervalo.